estamos estudando o livro de Oséias. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro está dividido em 4 partes. Na verdade, uma parte pequena, que fala sobre as experiências de Oséias, uma parte maior, que fala sobre as mensagens de Oséias, numa primeira parte, uma outra parte um pouquinho menor, chamada de Mensagens de Oséias, segunda parte, e lá no finalzinho nós temos a demonstração final, ou seja, o versículo que fecha o livro de Oséias. Então vamos lá, vamos para as experiências de Oséias. As experiências de Oséias estão desde o capítulo 1, do verso 1, até o capítulo 3, no verso 5. Então, se o amado quiser já ler antes de prosseguir com o vídeo, seria interessante, porque aí você já tem toda a noção de como ele está estruturado, as palavras que estão escritas ali, e aí aproveita melhor o vídeo. Muito bem, essa primeira parte da experiência de Oséias, ela vai do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 5, como nós já vimos. E aqui nós podemos subdividir em 3 grandes partes. A família de Oséias, propriamente dito, a separação trágica, ou seja, o primeiro discurso de julgamento de Oséias, que vai até o verso 13 do capítulo 2, e a restauração bondosa, que vai fechar essa parte toda. Em relação à família, nós vamos observar que esta mensagem, do capítulo 1 até o 2, o início do 2, na verdade, ele está fazendo um resumo. À medida em que se fala sobre a família de Oséias, nós estamos tendo um resumo do livro, das profecias de Oséias. Então isso significa que nós vamos ter uma primeira acusação, uma acusação de prostituição, de idolatria, de desvio. A parte desta acusação segue-se a ameaça de julgamento. E depois a promessa de esperança e de salvação. Então nós temos nesta mensagem toda, neste resumo que é tratado, em que é tratada a família de Oséias, nós temos a acusação, a ameaça de julgamento e o anúncio de promessa. Outra coisa vale lembrar que o livro não está estruturado em ordem cronológica. A razão da estruturação é outra, é a razão do raciocínio destas 3 coisas: acusações, ameaças de julgamento e anúncios de promessa. Quando ele fala da família, é necessário observar que existem 4 episódios, 4 partes, 4 situações diferentes para as quais Deus manda o profeta agir. Então são ordens para ações proféticas. A primeira ordem é a de tomar uma mulher como esposa. Lembrem-se que aqui a ordem é de tomar. Nós vamos ver que num segundo momento, ele não fala em tomar, mas aqui é tomar uma mulher como esposa. Neste caso, a ordem é dada por intermédio de Oséias para a terra e para o povo na sua totalidade. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que é o marido que tem uma esposa. Esta esposa é o povo, é a terra, e o marido é Deus. A segunda ordem aqui é ter um filho. E este filho, ele vai receber um nome que fala de juízo.
é uma ordem dada por Deus através de Oséias para a casa de Jeú. Nós vamos explicar isso nesse vídeo, por que a casa de Jeú, por que este juízo dado à casa de Jeú. A terceira ordem é ter uma filha, e esta filha não vai receber piedade. Esta filha não vai ter nenhuma demonstração de piedade. É uma ordem que Deus dá através do profeta para os reinos do norte e para o reino do sul. Então vejam, os dois reinos ainda existem, eles estão separados, norte Israel, sul Judá. Então é uma ordem dizendo ao reino do norte e ao reino do sul que não haverá piedade para eles. E uma terceira ordem é de ter mais um filho, o terceiro filho. Este filho, ele vai prenunciar o divórcio, a separação do profeta em relação à sua esposa, mas também a separação em relação a Deus e o seu povo. Então aqui é uma ordem dada também através do profeta à terra e ao povo em sua totalidade. Então, tomar a mulher e ter o terceiro filho é para todo mundo. Ter um filho de juízo é para Jeú. Ter uma filha sem piedade é para o reino do norte e para o reino do sul. A família aqui, depois o profeta continua, e a profecia ela vem trazer uma promessa de restauração. E essa promessa de restauração vai inverter todos aqueles negativos. Ou seja, Jezreel, o primeiro filho, ele tem dois sentidos. A gente vai ver daqui a pouquinho no vídeo. Ele tem dois sentidos. Ele pode ser um sentido negativo, mas ele pode ser um sentido positivo. Então, num primeiro momento, ele tem um sentido negativo. Num segundo momento, Deus promete uma restauração e, portanto, há uma inversão deste negativo do nome do filho para um nome positivo. Lohuamá, aquela que não vai haver afeição, não vai haver cuidado, ela vai se chamar de Ruamá, ou seja, tira o lo. Lo quer dizer não. O terceiro filho, Loami, não meu povo, vai se tornar meu povo. Ou seja, ele vai reverter tudo aquilo que se entende como julgamento, né? Tudo aquilo que é o juízo de Deus por conta da idolatria vai ser revertido agora. Em outras palavras, né, resumindo tudo, se a gente fosse resumir o livro numa única frase, só por esse início aqui, nós iríamos encontrar que o livro ele vai tratar de julgamento, mas também vai tratar de esperança. Né? Deus traz o julgamento, traz o juízo, e ele explica por quê, e depois ele traz promessa de esperança. Muito bem, então vamos lá para o primeiro ato. O primeiro ato é tomar uma esposa. Tomar uma esposa. E esta esposa, ela vai se tornar uma prostituta. Ela vai idolatrar ou ela vai adulterar? Lembre-se que este primeiro ato é um ato que Deus está dando uma mensagem para todo o povo, para a terra. Então a ordem era tomar uma esposa que se tornaria prostituta. Ela não era prostituta, a gente já viu isso antes. Ela não era prostituta quando se casou, mas o profeta sabe que ela se tornaria prostituta. Então, isto significa que há uma referência a uma conduta, a uma ação futura. Ou seja, Gomer vai se tornar uma prostituta, assim como a terra era idólatra, o que equivale dizer prostituta. No início não era, mas depois se torna. Ela vai representar Gomer e os seus 3 filhos, Jezreel, Lohuamá e Loami. Eles representam ilustrações
da terra. Então eles vão significar coisas em relação à terra, em relação a Deus e a terra, a esse relacionamento entre eles. E aqui se explica o porquê. A terra foi presente de Deus. Então lembrem-se, amados, o povo estava cativo no Egito, Deus chama esse povo do Egito, faz passar pelo deserto, no deserto ele faz uma aliança, essa aliança do Sinai foi proposta por Deus e foi aceita pelo povo. Então, como benefício desta aliança que foi feita no Sinai, em que de um lado precisava de obediência, do outro lado Deus abençoaria. Deus abençoaria como? Deus abençoaria fazendo prosperidade, dando uma terra que não era deles, que era a terra de Canaã, dando paz, dando benefícios. Então a terra era um presente de Deus. Ora, o que aconteceu? Eles entraram nesta terra e se prostituíram. Eles se entregaram aos ídolos, eles se entregaram àqueles que eram coisas erradas, ações erradas, sacrifícios errados, sacrifícios feitos não para Deus, mas para o ídolo. Ou seja, isso tudo foi pervertido, era um pecado. Então, quando ele fala em prostituições, não quer dizer que houve uma única prostituição. Não. Isto era um comportamento constante, isto era um comportamento reiterado, repetido. Esse comportamento pode ser um comportamento de luxúria, pode ser um comportamento de licenciosidade, né? Pode ser um comportamento de prostituição física mesmo, ou seja, prostituição, como nós entendemos, mas também pode ser no sentido figurado todos os atos de idolatria. Aqui, lembrem-se, não é casamento. Deus não fala em case com Gomer. Tome Gomer. Então, o tomar era pegar para si e fazê-la como companheira, não especificamente como esposa, porque ele não fala em casamento aqui. Bom, o primeiro filho, segundo ato, o primeiro filho, nós vimos que ele fala de julgamento. O nome do filho é Jezreel. Jezreel era um vale para frente de Siquém, né? Então aqui está Jerusalém, lá para frente de Siquém, antes de chegar em Megido. Né? Este vale era um vale muito comum para as batalhas. Então tem um sentido histórico isso? Tem um sentido histórico. Então vamos ver o sentido histórico. Neste vale de Jezreel, um homem de nome Nabote tinha uma vinha. E Acabe, que tinha tudo, era o rei, podia ter tudo que quisesse, ele ficou enciumado de Nabote porque ele queria a vinha de Nabote, a terra de Nabote. Não bastava o que ele tinha, ele queria o de um pobre como Nabote. Levado por Jezreel, ele quis comprar a terra, mas Nabote só tinha aquilo, era a terra da família, enfim, ele não quis vender. Então, o que acontece é que Jezabel arma uma situação em que Nabote é morto. E aí Acabe e Jezabel tomaram a terra de Nabote, ali no vale de Jezreel. Este mesmo lugar, Jezreel, foi o lugar de uma carnificina. Por quê? Jeú, quando foi levantado o rei, foi ungido o rei, ele vai se vingar de Acabe, de toda a sua terra, porque havia uma profecia dizendo que Acabe iria morrer por conta de toda a sua maldade, de todo o pecado que ele havia feito. Isso está lá em 1 Reis. Então, o que acontece agora
é que Jeú vai até lá e ele promove uma carnificina neste lugar. Ele tinha ordens de Deus. A ordem era destruir a casa de Acabe. A gente vai ver que ele foi longe demais. Pelo princípio da lex talionis, o que é a lei de Talião? O que é a lei de Talião? Está na Bíblia, diz olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, né? Vida por vida. Então, pela lei de Talião, por esta lei que já era prevista na Bíblia, o julgamento promove um castigo proporcional. Então, o que é feito vai ser julgado e este castigo é proporcional àquilo que foi de pecado. Então, olho por olho, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Então, a proporcionalidade não podia ser a mais. O problema é que Jeú fez a mais. O lugar era próximo do Vale de Meguido, que a gente viu aqui, ó, tá aqui o Vale de Meguido. Este lugar é um lugar de batalha, é um lugar de enfrentamento, porque como ele é um vale, os carros de guerra, os arcos de guerra podem ser utilizados. Então, ele é um lugar conveniente e, portanto, Deus usa essa estratégia de geografia e de história para explicar para o povo conhecia o lugar, para explicar para o povo que ali, no lugar de guerra, eles seriam vencidos. Então, Israel, não se preocupe que vai ganhar, porque não vai. O seu arco, né, aquela dependência que ele tinha no poderio militar, porque eu tenho exército, porque eu tenho carros de guerra, porque eu tenho arco, porque eu tenho isso, tenho aquilo, não, ele vai ser quebrado em Meguido, ele vai ser arrebentado em Meguido, porque não existe força que vá fazer esse tipo de enfrentamento com o poder de Deus. O poder de Deus é esse e ele vai acontecer do jeito que Deus quer. Então veja lá, Jeú, ele foi ungido rei numa cidade chamada Ramote Gileade. Ramote Gileade fica aqui, ó. O Jordão está aqui, Ramote Gileade fica deste lado do Jordão. Então, quando ele foi ungido rei, ele foi até Jezreel. E ele foi fazer o quê lá em Jezreel? Lá ele foi porque o rei de Israel tinha se ferido na batalha e ele estava lá. Então Jeú ele sai de Ramote Gileade, ele vai até Jezreel. Aqui ele mata o rei Jorão. Jorão era filho de Acabe e de Jezabel. Ele estava ferido, ele estava se recuperando aqui, porque a batalha tinha sido feita em Ramote Gileade. Jeú, que era um comandante, estava em Ramote, foi ungido, voltou para Jezreel, né, com a ordem de acabar com a família de Jorão. E aí ele foi e destruiu todo mundo. Só que ele ficou ambicioso, ele foi além. Ele foi, a lei de Talião diz olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. E ele foi além. Então, do olho ele fez a vida, do dente ele fez a vida. Ou seja, ele foi além do que ele devia. E ele não proporcionou aquilo que Deus mandou para ele, não proporcionou a quebra de toda a idolatria. Ele não fez isso. E, portanto, ele acabou por deixar alguns focos de idolatria. Ele não destruiu tudo. Ele fez o que lhe deu na telha, ele fez aquilo que ele queria por conta da sua ambição. Então, agora ele seria a casa dele seria vingada. Então, o segundo ato, o filho que fala de julgamento, ele fala para Jeú, para a casa de Jeú, para os descendentes, para o governo de Jeú, aquilo que resultou de uma estratégia errada, porque era ambiciosa. O cumprimento desse julgamento foi marcado
pelo fim do Reino do Norte. Ao final, alguns anos depois das profecias de Oséias, o reino cai nas mãos da Assíria. Judá vai resistir um pouquinho mais tempo. Judá resiste até 586, mas ela vai cair também sob a Babilônia. Então, o que nós temos aqui eram 6 reis em 30 anos, uma sucessão de reis, uma matança, um mata outro, estratégias, armadilhas, enfim, assassinatos. Na verdade é isso. Ninguém pergunta para Deus quem é o melhor rei. Não, eles assassinam e tomam o poder. Então, aqui, Jezreel. O que significa Jezreel? Significa que Deus espalha. Mas eu posso ter 2 significados. Eu posso ter um significado ruim, no sentido de que Deus espalha, no sentido de que ele vai destruir e vai largar o povo para todo lado, que é o que aconteceu, né? As 10 tribos do norte, elas vão para a Síria e desaparecem, elas são espalhadas pelo mundo. E ela pode ser, depois que nós temos aqui a parte de promessa de futuro aqui, né? Depois do julgamento, Deus espalha, não preciso mudar o nome da criança, né? Jezreel pode ser Deus espalha, Deus destrói, mas Deus espalha no sentido de restaurar, porque ele estaria espalhando sementes novas, que é a nova aliança. É uma figura que descreve a nação. Ela está pronta para o julgamento, tanto a ser espalhada pela Síria, a desaparecer, né, depois que vai para o cativeiro, como depois de sofrer o julgamento, de ser restaurada. Deus cumpre a sua promessa, tanto de julgamento, meu amado, presta atenção na tua vida, na minha vida. Deus cumpre a promessa de julgamento, mas ele também cumpre, depois do julgamento feito, ele cumpre a promessa de restauração. Amém, amados? Bons estudos.